Você já ouviu falar em macromoléculas? Já ouviu falar em ligação peptídica, ligação glicosídica, polímeros de adição, polímeros de condensação, polímeros sintéticos? Muito bem, é sobre isso que nós estamos falando a partir de agora. Vamos aí. O estudo de bioquímica é o ramo da química que estuda os compostos presentes em organismos vivos. Nós vamos estudar lipídios, onde temos óleos, gorduras, ceras e outros. Carboidratos, aí falaremos dos monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. O que são aminoácidos ou proteínas? O que são vitaminas e o que são ácidos nucleicos? Todos são compostos encontrados nos organismos vivos. Fundamentalmente, os compostos encontrados nos organismos vivos são compostos associados ou a uma função estrutural para o crescimento dos organismos, sustentação do seu esqueleto, ou então para reservas energéticas. Estamos falando de animais e plantas. Vão aparecer entre os compostos presentes macromoléculas e vão aparecer também moléculas que não se quebram mais em função da hidrólise. Macromoléculas, diferente de polímeros, macromolécula é uma molécula de peso molecular bastante grande, mas que não necessariamente tem unidades repetitivas idênticas. A hemoglobina tem um peso molecular da ordem de 50.000. É uma molécula muito grande, não quer dizer que todas as unidades sejam repetitivas. As proteínas, existem proteínas com pesos moleculares bastante grandes também, até 200.000. Ao passo que existem polímeros que são repetições de uma estrutura igual. A borracha é uma repetição de estruturas de isopreno, de terpenos, de uma maneira geral. Mas estamos ao longo da nossa discussão. Com relação a lipídios, são os compostos que nós encontramos nos organismos vivos, animais e plantas, são os óleos, as gorduras, as ceras, os esteroides, os fosfolipídios, os terpenos. Esses compostos são constituintes da seguinte classe. Os óleos, em geral líquidos à temperatura ambiente, são reservas energéticas de vegetais. Você já ouviu falar de óleo de amendoim, óleo de milho, óleo de girassol, embora também tenha ouvido falar de óleo de fígado de bacalhau. Mas, particularmente nas oleaginosas, são reservas energéticas utilizadas pela planta antes dela começar a fazer a fotossíntese. Como que a semente vai germinar? Ela precisa de alguma reserva energética para começar o processo de crescimento, né? Processo de início da sua vida. Então, eu encontro muito disso daí nos óleos, que são basicamente ésteres de cadeia insaturada, são líquidos à temperatura ambiente. De maneira semelhante, as gorduras já são as reservas energéticas mais disponíveis em animais, aquelas gordurinhas incômodas aí que as pessoas ficam, tem a barriga, tem algum lugar, tem banha. Neste caso, são ésteres também, de cadeia saturada, e em geral eles são sólidos à temperatura ambiente. Que é insaturada, que tem ligações duplas ou triplas, no caso aqui são ligações duplas, e que é saturado entre os átomos de carbono tem apenas ligações simples. Ceras são ésteres de ácidos graxos e álcoois de cadeia longa. Bluetooth desconectado. O que são ácidos graxos?
São ácidos com cadeia de um grande número de carbono. O que são ácidos graxos? São ácidos de cadeia longa, geralmente o número par de átomos de carbono, e ácidos saturados. As ceras também estão presentes, seja no reino animal, seja no reino vegetal. Esteroides, falaremos também dos esteroides, eles apresentam uma estrutura química denominada ciclopentano per-hidrofenantreno. É uma estrutura de 18 carbonos com 3 anéis hexagonais e um anel pentagonal. Fosfolipídios são componentes de membranas celulares. E terpenos são encontrados basicamente nos óleos essenciais. Comecemos pelos óleos e gorduras. Óleos e gorduras, conforme eu disse, são ésteres formados pelo glicerol e o ácidos graxos. E são ácidos graxos? Ácidos graxos são ácidos de cadeia longa. Esses radicais aqui, R1, R2, R3, aqui, tem um número grande de carbonos. Eu posso ter ácidos graxos com um número pequeno, mas em geral são ácidos com número de carbono bastante alto. Nos óleos aí 10, 12, 16, 18, etc. E o glicerol. O glicerol é um álcool. Na verdade, aqui um triálcool. Tem 3 hidroxilas no caso, né? A reação entre os ácidos graxos e o glicerol formam óleos e gorduras. E ocorre a eliminação de uma molécula de água. Basicamente, a hidroxila do ácido reagindo com o hidrogênio do álcool elimina a molécula de água por condensação e forma um éster. Essa é uma reação de esterificação. A reação entre a carboxila e o OH do álcool forma um éster. Em particular aqui, como é um triálcool, um álcool trifuncional, o álcool que tem 3 vezes a função hidroxila, forma um éster do glicerol. Tá? Esses são os óleos e, em geral, as gorduras. Se a cadeia carbônica desses radicais for uma cadeia saturada, geralmente estamos falando de gorduras. Se estivermos falando de cadeias insaturadas, são óleos. A temperatura ambiente, as gorduras são sólidas, ao passo que a temperatura ambiente, os óleos são líquidos. E as ceras? As ceras também são ésteres de ácidos graxos e de álcoois de cadeia longa. Aqui não mais necessariamente é um álcool derivado do triálcool do glicerol, mas aqui pode ser um álcool com uma cadeia bastante grande. Veja aqui, ó, CH2 30 vezes. A cera de carnaúba tem 31 carbonos no radical, ligado ao grupo acetato, ao grupo carboxila. E é um ácido carboxílico com 26 carbonos, 24 aqui nessa estrutura, mas os dois extremidades. Geralmente as ceras são compostos de cadeia normal com um número bastante grande de carbono. Encontram-se ceras nos vegetais, encontram-se cera nos animais. O seu ouvido tem cera. Na planta, aí no ácido palmítico, em qualquer vegetal também tem cera. Qual é a função destes compostos? A função é preservar a vida. Em geral, no caso das árvores, a função das ceras é eliminar a possibilidade de perda de água, dá uma função de impermeabilização nas folhas das plantas. Aí. Ao passo que nos animais, além de ser um amaciante também, ela teria uma função de proteção contra as intempéries do meio ambiente. Por exemplo, aqui tem uma ovelha, mas pensa numa ave aquática. Uma ave aquática, por que o pato consegue nadar? Porque ele secreta uma cera que é capaz de impermeabilizar a sua plumagem.
impedindo que a água molhe a sua plumagem e ele afunde, pura e simplesmente, né? Mas é nessa função aí. Basicamente, os compostos produzidos em organismos vivos teriam uma função, como eu disse, energética ou estrutural, armazenar energia, ajudar os processos metabólicos de certa maneira, ou ajudar no crescimento, na estrutura, na troca celular e vai por aí afora. Esteroides. O que são esteroides? Esteroides são derivados dessa estrutura. Uma estrutura com 3 anéis hexagonais e um anel ciclo, ou pentagonal. É um ciclo pentano peridofenantreno. Fenantreno aqui é derivado aromático. Neste caso aqui nos esteroides são estruturas que foram hidrogenadas, então elas não são aromáticas. Mas eles são os precursores de diversos hormônios. Os hormônios, em geral, são reguladores de processos bioquímicos. Né? Todos os esteroides são derivados dessa estrutura. Tem lá os hormônios que são obtidos: testosterona, progesterona, cortisol. Em geral, eles têm modificações na sua estrutura e essas modificações vão possibilitar que ocorram reações específicas em determinados processos químicos. Veja a diferença aqui: na testosterona tem uma hidroxila, aqui tem uma cadeia carbônica. Certamente isso daqui interage com grupos polares, isso daqui não interage com grupos polares, ele é apenas lipossolúvel, solúvel em gordura, ao passo que esse outro aqui pode ter alguma solubilidade em água, em solventes polares, de alguma maneira. Basicamente, as substâncias que ocorrem nos animais e plantas, nas reações bioquímicas, elas têm a capacidade, em determinadas partes da molécula, de acompanhar alguns processos químicos, com a polaridade, com as ligações que podem ocorrer mais facilmente. As ligações duplas, as ligações simples. Geralmente as duplas permitem maior reatividade. A presença de OH, NH, grupos polares, permitem interação hidrofílica. Quando eu falo hidrofílica, é amigo da água. Hidrofóbica não é amigo da água. Quando a estrutura é apolar, é uma estrutura hidrofóbica. Quando é uma estrutura polar, é uma estrutura hidrofílica. Muito bem. Fosfolipídios é uma outra categoria de compostos que também são utilizados como revestimento da parede celular. Em geral, os fosfolipídios, da mesma maneira que eu disse anteriormente, são estruturas, nesse caso, anfipáticas. Tem uma parte polar, que permitiria interação com a água, uma interação hidrofílica, e tem uma outra parte que é apolar, que é hidrofóbica, e permite interação com as questões mais lipossolúveis, com as gorduras, de certa maneira. Então, a estrutura dessa maneira aqui, que de certa forma guarda as duas possibilidades, aí, interações com gorduras e interações com solventes polares, ela é particularmente interessante para o revestimento celular e permite o transporte de determinados solventes do meio interno para o meio externo da célula. Né? Todos esses compostos que estamos mencionando até agora são moléculas relativamente pequenas, que têm uma determinada função no comportamento e nas trocas energéticas nas células. Os terpenos aqui, derivados de isopreno. Isopreno é essa estrutura, que é uma estrutura com 4 carbonos, uma ramificação, 2 ligações simples. Seria o metilbutadieno, um 4-butadieno. Todas as derivados do isopreno, e aqui neste caso, quando o isopreno se
polimeriza, aumenta a cadeia, vão fazendo ligações para este lado, ou ligações para este outro lado aqui, aumentando o tamanho da cadeia e gerando novos compostos. O caso do isopreno, ele é constituinte de óleos essenciais e que são especificamente com determinadas funções bem determinadas nos organismos. O sabor, o cheiro do limão, o fato de alguma planta ser mais azeda ou tiver alguma atração ou repulsão para os seus predadores, ela está, em geral, associada aos seus óleos essenciais. Determinada planta precisa que determinados animais polinizadores venham e disseminem as suas características. Isso daí é feito através de, por exemplo, esse tipo de estruturas. Tá? Os terpenos aparecem em diversos constituintes. Tá? Aparece aí nessa estrutura, por exemplo. No mirceno, aqui é um diterpeno, poderia ter muito maiores. No beta-caroteno, alaranjado, da vitamina A. Cada um desses casos é em processos que ocorrem ao nível dos animais e plantas estão relacionados com algumas estruturas básicas. Carboidratos. Essa categoria de compostos é bastante importante. São conhecidos como hidratos de carbono. Eles são a principal função energética dos organismos vivos. Em plantas e animais, tem também, em alguns casos, uma função estrutural. O nome carboidrato é derivado da sua fórmula geral, CxH2OY. O número de hidrogênios é igual ao dobro do número de carbonos. Carbo, o hidrato vem de água, hidratos de carbono. Na verdade, essa fórmula aqui não é uma representação fiel, porque aqui se pensaria que tem água ligado a determinados carbonos. Essa estrutura pode ser uma estrutura diversificada, que não necessariamente aparece a molécula de água, mas podem aparecer do grupos aldeídos, cetonas, álcools, etc. Né? Em geral, os carboidratos têm mais de 3 carbonos. Os mais comuns, os mais utilizados, os mais presentes aí, são de 5 e 6 carbonos, que são as oses. Sacarose é um carboidrato, C12, H22O11. Tem o dobro de átomos de hidrogênio em relação a átomos de oxigênio. Bluetooth desconectado. O etanol não é um carboidrato. Bluetooth. O etanol não é considerado um carboidrato porque o número de hidrogênios não é o dobro do de oxigênios. Eu não posso pensar que tem uma água ali. Né? Em geral, são carboidratos os monossacarídeos, bisacarídeos, etc. Monossacarídeos são carboidratos de estruturas mais simples, que não podem ser quebrados em carboidratos menores. Eles são solúveis em água. Geralmente, eu posso ter alguns carboidratos que, por ação da água, eu tenho ele quebrado em estruturas cada vez menor. A menor possível dessas é um monossacarídeo. Em geral, aqui, a glicose e a glucose, o isômero D e o isômero L. Neste caso aqui, a gente já viu isomeria nos casos anteriores. Eu tenho vários carbonos quirais, carbonos assimétricos, 1, 2, 3 carbonos assimétricos aqui, neste caso, 4. Muito bem. Esses isômeros de estrógeno e levógenos são imagens uns dos outros aí no espelho, são a beta
a D-glucose e a L-glucose. Nos organismos vivos, eu tenho essa estrutura aqui. A levógena não tem normalmente. Essa estrutura é a estrutura alifática. Porém, os monossacarídeos também podem estar numa estrutura cíclica, onde as extremidades se tocaram aqui. Eu posso encontrar a alfa-glicose e a beta-glicose nessas estruturas. Qual a importância das estruturas cíclicas? Porque elas aparecem mais frequentemente. A alfa e a beta é a posição da hidroxila, conforme ela esteja acima do ciclo ou abaixo do ciclo, em relação aqui. Ó. Nesse caso, poderia pensar, ó, tem estruturas trans, nesse caso, estruturas cis. Quando eu tenho beta-glicose, as hidroxilas estão uma em cima e uma abaixo do ciclo, e na outra, as duas para o mesmo lado. Isso aí vai fazer com que determinadas reações metabólicas ocorram com mais facilidade ou menos facilidade. As enzimas, que são proteínas, que são estruturas que ajudam os processos metabólicos, conseguem atacar em determinada posição e não conseguem atacar em outra posição. Tá? Mas, basicamente, é importante pensar nisso daqui. Ó. Tem a alfa-glicose e a beta-glicose. Esse alfa e beta aqui está relacionado com a hidroxila, está acima ou abaixo do ciclo. Isso daí vai ter interferência quando essas estruturas sofrerem um processo de polimerização. O que é polimerização? Vão aumentar e fazer com que isso daí ocorra a formação de macromoléculas, de moléculas maiores ainda. O outro monossacarídeo, além da glicose, que é muito comum, é a frutose. A frutose é considerado açúcar de frutas, né? A glicose a gente encontra, por exemplo, na cana-de-açúcar é glicose e frutose. Em outras frutas aí eu posso ter mais frutose, mas são isômeros, de certa maneira. No caso aí da frutose, diferente do caso anterior, ela tem uma estrutura cíclica, porém pentagonal, parecendo os dois CH2O aqui, ó. Tá? Acima do ciclo ou abaixo do ciclo. Isso daí é a alfa-frutose e a beta-frutose. Conforme numa polimerização, o que é um monossacarídeo? É a menor estrutura de um determinado carboidrato, em particular das oses aqui. Né? Esses precursores podem formar moléculas maiores, monossacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos, etc., de tal maneira que eu tenho uma macromolécula, um polímero. A diferença entre a frutose e a glicose está no grupo funcional aqui. No caso da frutose, eu tenho um poliálcool cetona. Álcool é hidroxila em carbono saturado. Cetona é um C-dupla-O ligado a um carbono secundário. Olha para o caso anterior, vamos retornar lá no caso da glicose. No caso da glicose, ela é um poliálcool aldeído. A estrutura C-dupla-O aqui está terminal, está na cadeia e terminando com hidrogênio. Diferentemente da frutose, onde esse C-dupla-O aqui é no meio da cadeia. Né? No meio da cadeia, então tem uma cetona. O anterior é poliálcool aldeído e o caso da frutose é uma poliálcool cetona. Bom, os disacarídeos são formados pela união de dois monossacarídeos. Essa ligação aqui entre duas hidroxilas com uma condensação, a saída de uma molécula de água, é a primeira ligação importante aí da bioquímica, uma ligação glicosídica. É uma ligação fácil de ser rompida, portanto, relativamente energética, da mesma forma que a glicose mais frutose
ao sofrerem condensação e ocorrer a perda de água, formou a sacarose, ela vai fazer o contrário. A sacarose é encontrada na cana-de-açúcar. O açúcar obtido da cana-de-açúcar é um disacarídeo, mas ele também pode sofrer hidrólise facilmente e separar frutose de glicose. Essa ligação é uma ligação fácil de se quebrar e é uma ligação bastante energética. Muito bem. Ligações glicosídicas são ligações que unem diversas estruturas de monossacarídeos. Tá? Eu tenho, por exemplo, o amido, aí é um polissacarídeo. No caso da glicose, e uma outra glicose, e outra glicose, e outra glicose, eu fui formando por diversas ligações glicosídicas aqui, fui formando um polissacarídeo. Essa estrutura linear aqui, sempre formando a partir de alfa-glicoses aqui, porque as hidroxilas estão todas do mesmo lado aqui, formou um amido. O seu monômero, o que é monômero? Mono é um, mero é parte, é uma única parte aí dessa molécula. Essa estrutura está mostrando que o amido tem entre 300 e 600 estruturas desta forma aqui. O amido é, portanto, uma macromolécula, é um polímero derivado da glicose, é um polímero natural, ele foi feito por organismos vivos. E especificamente aqui, ele tem uma função energética, porque na quebra do amido, na quebra dessa ligação aqui, há a liberação de energia utilizada pelos organismos. Como que se quebra essa ligação? Se quebra através de uma reação bioquímica, em particular, nos organismos vivos, tem uma proteína que se chama amilase, é uma proteína que consegue quebrar aquela ligação e liberar energia. A celulose também é um polímero, é um polissacarídeo, parecido com o amido, mas parecido em termos, porque quem está ligando aí na celulose é a beta-glicose. Como eu falei anteriormente, a beta-glicose tem as hidroxilas, uma acima e uma abaixo da estrutura cíclica. Então, quando ocorre a ligação glicosídica entre dois monômeros, dois monossacarídeos, para formar a celulose, um que está na posição acima do anel cíclico e outro abaixo. Essa estrutura é diferente da estrutura do amido, embora a celulose seja composta por unidades glicoses, são compostas por unidades beta-glicoses. E essa beta-glicose aqui é mais difícil de ser quebrada. No caso dos animais, no caso dos nosso caso, particularmente do ser humano, tem alguns animais que conseguem. Nós não temos enzimas que conseguem digerir a celulose. Nós não conseguimos digerir a celulose, a gente consegue digerir o amido e obter a energia a partir da digestão do amido. No caso de celulose, não. Não quer dizer que isso aí seja um problema. A gente come verduras, etc. Nós não conseguimos digerir especificamente aquilo lá, mas as fibras vegetais, de alguma forma, auxiliam o processo de digestão. Mas, necessariamente, nós não retiramos toda essa energia aí. O fato da celulose, tem alguns animais que conseguem. A vaca, por exemplo, come capim o tempo inteiro e digere sem problema, mas ela tem um outro processo lá que auxilia. O caso da celulose, ela tem também uma função estrutural. Esse fato aí já é mais difícil de fazer essa ruptura, mas ainda tem outras estruturas que ajudam mais também a dar uma função de suporte, aí, que seria a lignina, etc. Tá? Porém, a posição, seja uma posição espacial de união dos monômeros,
pode determinar a facilidade ou dificuldade da quebra da ligação. Os polissacarídeos, em princípio, eles têm duas possibilidades aí. Ou uma possibilidade de reserva energética, ou uma possibilidade também de utilização estrutural, na estrutura de determinados animais e plantas. O glicogênio é a nossa forma de armazenamento de energia. A hora que a gente absorve os alimentos, quebra os alimentos, aí transforma isso daí em glicogênio, que é uma molécula onde tem também estruturas fosfatídicas, tem ácido fosfórico, etc., e que armazena energia. Quando o organismo vai precisar de energia, ele quebra isso daí e libera energia novamente. Da mesma maneira, no caso das plantas, elas armazenam através da celulose ou em alguns outros animais aí uma estrutura de quitina, uma carapaça, etc., que permite essa questão. Né? Muito bem. O colesterol que a gente tinha falado, vamos discutir isso aqui. Embora ele seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano. Tá? Falou lá que o colesterol geralmente é uma base precursora de uma série para síntese de uma série de substâncias que ajudam a regular processos metabólicos. Né? Agente oxidante para carboidratos, responsável pela resistência das cartilagens e tendões, cofator nas reações biológicas. Pelo que nós falamos anteriormente, por aquela estrutura lá, então, o que eu poderia pensar aqui? No nosso caso, a alternativa correta é a alternativa A. Tocando, mais uma. A hidrólise de moléculas de lipídios. O que são os lipídios? Os lipídios, nós vimos até agora há pouco, que eram derivados de ácidos graxos e glicerol, correto? É aminoácido de água, é ácidos graxos e glicerol, glucose, glicerol e água. Alternativa correta, alternativa D. E para encerrar essa primeira parte aqui, a figura a seguir ilustra a composição de dois carboidratos, amido e a celulose. A glicose alfa fazendo a estrutura do amido. Veja lá, ó. A glicose alfa tem a hidroxila abaixo aqui, ó, a hidroxila ligada ao oxigênio, onde se completa o ciclo, está abaixo da estrutura cíclica. Na glicose beta, essa hidroxila está acima da estrutura cíclica. Olha lá, ó, tem o C dupla O. No primeiro carbono, a hidroxila poderia estar acima ou abaixo. Quando está abaixo, é glicose alfa. Quando está acima, é glicose beta. Tá? Perceba que as duas estão abaixo, aqui, ó, uma acima e uma abaixo. Essas são as diferenças entre a glicose alfa e a glicose beta. A glicose alfa, ao ser polimerizada, ela forma o amido. A glicose beta, ao ser polimerizada, ela forma a celulose, que tem uma cadeia de subunidades de glicose beta. Isso daqui é uma macromolécula, particularmente é um polímero. Ele tem muitas moléculas do monômero glicose alfa. Lá no caso do amido tem 300 a 600 unidades disso aqui. Na celulose, da mesma maneira. O monômero, a unidade constituinte é a glicose beta. E a macromolécula, que é a celulose, neste caso é um polímero natural, ela tem algumas milhares de moléculas de glicose beta.
Muito bem. As afirmativas a seguir dizem respeito a esses compostos. Número 1. Tanto o amido quanto a celulose são considerados polissacarídeos. É verdade? Isso é um monossacarídeo. Isso aqui tem muitos monossacarídeos unidos. Então, a afirmação número 1, para o amido é correto, para a glicose também é correto. Afirmativa número 2. Pelo fato de ambos serem constituídos por monômeros de glicose, amido e celulose são hidrolisados pelas mesmas enzimas digestórias. É verdade isso daqui, ó. Os dois são constituídos por monômeros de glicose. Entretanto, um é alfa, o outro é beta. Neste aqui, todas as ligações são da mesma forma aqui e orientadas dessa maneira. O outro não. Tá? Uma glicose é alfa, outra é beta. É possível afirmar que a afirmação 2 é correta? Pelo fato de ambos serem constituídos por monômeros de glicose, amido e celulose são hidrolizados pelas mesmas enzimas? Obviamente que não vale, mentira. As enzimas que conseguem acessar o amido nessa posição não conseguem acessar a glicose nessa outra posição, porque ela está em planos diferentes. Eu preciso de uma determinada molécula, uma determinada enzima, uma estrutura que consiga quebrar essas ligações e ela tem que ter acesso aí. Se não tiver acesso, não tem jeito. Então, a número 2 é falsa. Número 3. As configurações moleculares diferentes da glicose alfa e da glicose beta resultam em biopolímeros diferenciados. Enquanto o amido serve de reserva de energia, a celulose forma fibras de grande importância estrutural para as plantas. É correta essa afirmação? Sem dúvida, né? Os animais quebram isso daqui facilmente para obter energia. No caso da glicose também, da celulose também dá para obter energia, mas a celulose tem muito mais importância na função estrutural, na função do esqueleto que elas mantêm as plantas. Né? Então, eu poderia considerar correta as alternativas 1 e 3 apenas. No nosso caso, está correta a alternativa B, de Bosque. E o quarto exercício, vejamos. A tabela lista 3 glicídios e seus componentes. Primeiro glicídio, maltose, componentes, glicose mais glicose. Segundo glicídio, sacarose, componentes, glicose e frutose. Terceiro, lactose, componentes, glicose e galactose. Sobre os glicídios da tabela, é correto afirmar que, primeiro, a maltose é um monossacarídeo resultante da digestão do amido. A verdade é que está mostrando que a glicose é um disacarídeo, tem 2 componentes. B. A sacarose é um disacarídeo encontrado em abundância na cana-de-açúcar. É verdade isso? Sim. Na cana-de-açúcar eu encontro sacarose, que é um disacarídeo que é formado de glicose e frutose. Existe açúcar só de cana-de-açúcar? Não, tem açúcar de beterraba, por exemplo. Consigo tirar açúcar de outras frutas, da banana, do milho, etc. Tá? O mais comum aqui com o qual a gente trata é o açúcar da cana-de-açúcar, mas existem outros açúcares. Em geral, todas as doses que eu consigo tirar de frutas são açúcares. Okay? C. Então,
A B parece correta. Vamos ver se tem alguma outra aqui também seja. A lactose é um polissacarídeo que não pode ser digerido pelo ser humano. Lactose está presente no leite. Existem algumas pessoas que têm intolerância à lactose, mas não é a regra geral. Falsa. Maltose, a sacarose e a lactose são classificados como polissacarídeos. Não, eles são disacarídeos. Né? Polissacarídeos é quando eu tiver um número bastante grande de monossacarídeos. Em geral, mais de 10 monossacarídeos. Geralmente eu chamo de oligosacarídeos quando tem até 100. Quando tem mais que isso aí, eu chamo de polissacarídeos. Os 3 glicídios são disacarídeos encontrados nos vegetais. A alternativa correta é a alternativa B. Sacarose é encontrada com abundância na cana-de-açúcar. Vamos parar por aqui e falar dos aminoácidos no próximo vídeo, por enquanto. Obrigado. Valeu, pessoal.